quando o policial chega e vê a criança sentada num cantinho, e a criança tinha, como que fala, amor? Autismo, é assim que fala o nome? Autismo, né? Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é nesse local. Só que primeiro, gente, eu quero falar sobre algo que me machucou muito e eu tô muito, assim, abalada com o que eu vi. Eu liguei a televisão, né, e sempre a notícia, gente, é uma notícia atrás da outra, notícia ruim das coisas que andam acontecendo. Parece que o ser humano perdeu o amor, não sei, frio, né? O que vem acontecendo aí sobre também esse acontecimento aí que descobriram o que fazia com as crianças, que eu não quero falar muito, ir muito a fundo a isso, porque é doloroso demais, né? Que fizeram. E o que acabou de acontecer agora, tem acho que 3 dias, 4 dias que aconteceu isso. E que eu não sai da minha cabeça, né? Onde foi denunciado que a mãe mantinha a criança de 7 anos em cárcere privado, num quartinho, onde infelizmente é sujo o lugar, barata, rato, sujeira, não tinha cama, era um pano forrado no chão. A criança, quando foi encontrada, eu vou ver se eu posso colocar, se não vai dar direitos, colocar aqui do ladinho para vocês verem, porque muita gente, eu sei que a maioria viu, né? E quem não viu, né, poder ver o momento do encontro, né? Quando o policial chega e vê a criança sentada num cantinho, e a criança tinha, como que fala, amor? Autismo, é assim que fala o nome? Autismo, né? Criança com autismo, 7 anos, a menina. E ela fala, obrigado, moço. Aquilo quebrou meu coração, sabe? O momento que é encontrado, sabe? Não sei se eu posso deixar aqui, nós vamos tentar colocar, se não der direitos, né? No momento que encontra a polícia, e ela corre e abraça a mulher que está junto, acho que ela é do Conselho Tutelar. Vê ela abraça, ela está com a roupinha suja, porque acho que ela fazia tudo na roupa mesmo, não tinha onde. Umas vasilhas de comida no canto, várias garrafas d'água, que era para não dar muito trabalho, né? Já deixava as garrafas d'água lá. Nenhuma cama tinha, gente. É no chão, assim, ó. E da sujeira, aqui ainda tá mais limpo que o lugar ainda. E ela deixava presa ali. Ela era filha da mulher, e aí tinha 2 filhos que era do marido, que ela se casou novamente, né? Então, ela cuidava bem dos enteados, tava ali junto com a família, na casa, só que essa criança era isolada num quartinho. E o que eu vi aquilo ali, tô tentando me conter, porque foi tão doloroso quando a criança saiu e abraçou, né, a mulher, ainda falou pro policial, obrigado. Tava sofrendo lá demais, ela não ia sobreviver muitos dias. Foi a avó que desconfiou, que também não podia ver a criança, e denunciou. Eu tô falando sobre isso aqui, gente, porque é tão doloroso, né? Porque nós já temos que cuidar das nossas crianças, eu falo sempre isso. Se vai no vizinho, vigia. Se vai no mercado, numa loja, vigia a criança, porque, gente, por dia, diz que são mais de 70 crianças que somem. Eu ouvi falar, né? É uma reportagem que eu vi. Então, nós temos que vigiar nossas crianças. Eu sei que é difícil, mas nós temos que vigiar. Temos que estar de olho. Porque é muito acontecimento, é muita tristeza, é muito o que estão fazendo com as nossas crianças. Eu sei que eu vou falar, por isso de eu estar falando aqui, vai ter aqueles comentários me ameaçando. Isso aí acontece sempre quando eu falo sobre crianças que sumiram, crianças que foram encontradas, que né? Então, quando eu falo sobre isso, dá problema dos haters vir falar mal, me afrontar, me xingar.
infelizmente, tem esse tipo de gente que não gosta que eu falo sobre isso, porque eu estou alertando a família, estou alertando para nós vigiar antes que isso aconteça, alertando para cuidar das nossas crianças. Por favor, fique de olho nos seus filhos, netos, sobrinhos, bisneto, tem que ficar de olho, tem que vigiar, né? E sobre essa criança era a mãe mesmo que estava fazendo isso. Então aí doeu mais ainda, porque quem era para proteger estava fazendo isso com a criança. Não tenho o que falar, sabe? O que fazer, né? Importante que a avó conseguiu e está tentando aí agora a guarda da criança, né? Eu acho que é o mais certo, é a avó cuidar mesmo. Jamais voltar para a mãe. Eu não estou julgando ela, não estou dizendo assim que é uma opinião de que voltar para a mãe não vai dar certo. Não vai dar certo, acho que nem a menina quer. Desculpa, gente. E hoje nós vamos estar falando aqui. A gente foi convidado para fazer uma investigação aqui, onde uma mulher que ficou viúva, né? E ela se casou novamente, e ela tinha um filho, uma criança pequena. E ela se casou novamente, o marido aceitou ela com a criança e até dava uma atenção muito boa para essa criança. Mas ele queria um filho dela, um filho que fosse dele também. Então ela engravidou e ela teve sim um filho dele. E a partir do momento que ele teve o filho dele, ele começou a desprezar o filho dela. E desprezava de uma maneira assim, né? Ela começou a perguntar para ele o que estava acontecendo, porque ele queria já até bater na criança, né? E infelizmente ele deixou de gostar do menino. Eu não sei se ele gostava mesmo, se ele fingia que gostava. A gente não sabe. Só sei que quando ela teve o bebê, ele não queria mais a criança, tirou a criança daquele quarto, não morava aqui, tá? Ele era um homem até bem de vida, tinha uma casa muito boa, né? Então, colocou a criança lá pro quartinho dos fundos e falou para ela, deixa ele lá. Né? E dava uma atenção enorme. Então ele comprava, a criança começou a crescer, ele começou a dar presente, né? E o menino já crescido, né? Já estava já com 11 anos e a criança dele cresceu já com 6 anos, deu uma bicicleta, deu, né, uma bicicletinha, e começava a dar de tudo. O outro só olhava. A mulher pediu que comprasse também uma bicicleta para o filho dela, né? Porque ela não trabalhava, ele não deixava ela trabalhar, mas ele era bem de vida, né? E ele falou que não, que ele tinha que se virar. E um dia, esse menino pegou ele falando para ela que ia expulsar aquele menino de casa, que tinha que colocar aquele menino para rua. E ela chorava muito e falava que não. Aí ele falou, se você não fizer isso, dá essa criança para alguém, não sei, eu só quero meu filho aqui. E ela falou que não, que ela preferia ir embora com a criança, mas ela não podia deixar também o bebê. Né, o que não era mais bebê, né, já estava grandinho já, não podia deixar o outro filho. E ela ficava ali, entre a cruz e a espada, não sabia o que fazia, tentava proteger o filho, mas não conseguia, ele não queria mais a criança. E como ele ouviu essa conversa, ele catou umas roupinhas dele e foi morar na rua. Desapareceu. E ela começou a procurar o menino, e o menino sumiu, e o menino começou a morar na rua. E ele arrumou uma caixinha, né, de engraxate, ele na rua começou a engraxar os sapatos e inclusive encontrou, né, a mãe dele encontrou o padrasto dele que engraxou o sapato e depois falou para ele que não ia pagar porque ele era padrasto dele, não ia pagar não, e sendo um homem rico, era um homem muito bem sucedido, né, e aí humilhou ele, não sei por que ele começou a fazer isso com essa criança, mesmo a criança tá morando na rua. Aí a mãe dele falou para ele que era para ele voltar para casa, ele falou que em casa ele não voltava mais e que ele estava bem morando na rua. E ele entrou num restaurante e pediu para o dono do restaurante que se tivesse alguma comida que ele fosse jogar fora, se ele podia dar essa comida. Porque ele sempre ficava na frente do restaurante ver se alguém queria engraxar sapato, só que já era uma época que o povo já estava deixando de fazer esse trabalho assim, de engraxar sapato, né? Porque até uma época aí, acho que até 1990, 90 e pouco, acho que ainda engraxava sapato, né? E então o povo já não estava tão interessado.
Então ele entrou lá dentro só para falar para ele se não tinha como, assim, toda vez que ele fosse jogar a comida fora, se podia arrumar para eles, que ele estava com a latinha, dessas latinhas de cera, que antigamente é canário, a cera, aquelas ceras, sabe? E era uma latinha que estava limpinha, que ele carregava com ele para colocar as coisas para ele comer, que é o que ele tinha, aquela latinha de cera, ele comia dentro daquela latinha. Aí ele falou assim, eu tenho já a minha vasilha, que era a latinha de cera, né? E aí pode colocar o resto das comidas aqui. Aí disse que o homem do restaurante foi lá dentro e colocou comida para ele, não negou comida para ele, colocou comida para ele e deu na vasilhinha para ele sair. Quando ele foi saindo, tinha um casal sentado, né, com uma criança pequena. A mulher saiu atrás dele e falou para ele assim, se ele engraxava sapato, se não conseguia comer, se a mãe dele não dava comida para ele. Ele falou que não, que ele morava na rua. E ela falou que se interessaria muito em saber o que aconteceu com ele. Aí disse que eles foram lá, aí ela falou assim, vamos sentar na mesa com a gente? Aí disse que ele foi lá num cantinho, deixou a caixa de engraxar sapato e sentou na mesa. Antes dele sentar na mesa, ele todo educado foi lá e falou pro moço que ele tinha sido convidado para almoçar ali com a mulher, se não tinha problema dele sentar ali. Aí o dono do restaurante falou, não, pode sentar lá, ela vai pagar a sua comida, não tem problema nenhum. Aí ele sentou lá do lado, todo sujinho, com a camisa toda rasgada, e ele foi almoçando e contando tudo que havia acontecido com ele, que o pai dele faleceu, ele ficou pequenininho, a mãe dele casou novamente, contou a história que eu já contei para vocês, né? Não precisa eu repetir. Então, e a mulher se comoveu, e ela falou assim, você poderia morar? Eu tenho um quartinho lá em casa, né? Tá sobrando. Se você quiser morar lá, pra você não ficar na rua, senão é perigoso, né? Você é uma criança ainda, né? Tem 11 para 12 anos, então é perigoso você morar aqui na rua e já aconteceu tanta coisa, né? E levou ele para morar. E ele começou a ajudar na casa, né? Porque lá o padrasto dele já mandava ele fazer as coisas, tinha que fazer na marra, tinha que aprender a fazer a comida dele, então ele começou a lavar a calçada para ela, ajudar ela, né? Lavava banheiro e ela ficou assim, nossa, né? Um menino assim fazendo esse serviço, começou ali a fazer as coisas. Ela era até uma pessoa, né? Essa família, esse casal, né? Era até, não era rico, mas era intermediário, né? Começou a cuidar dele, colocou ele na escola, ele estudando, o homem foi melhorando de vida, Deus abençoou muito ele. Ele falou assim que depois que ele pegou esse menino para cuidar, Deus abençoou tanto a vida dele, né? Ele progrediu, ele cresceu, começou a ser alguém na vida. E aí ele perguntou pro menino o que o menino queria ser. O menino falou que queria ser médico, né? Era o sonho dele, mas ele sabia que ele nunca ia conseguir. Ele falou, você vai conseguir. Nós vamos pagar a sua faculdade e você vai ser médico. E esse menino cresceu, eles pagou a faculdade dele. O menino conseguiu o sonho dele, né? De médico, clínico geral. E ele ficou feliz da vida de tudo isso. E a mãe dele visitava ele de vez em quando. E a mãe dele falou para ele que tinha separado do marido, porque ele começou a ficar muito violento com ela. E ela se separou, estava com a guarda da criança, ele ficou querendo a criança e foi muito difícil. Ela falou, tô morando sozinha. Daí, como ela era casada com ele, teve que repartir, né? A metade do que ele tinha passou para ela. E ela tinha o canto dela. E ela não queria mais ele de jeito nenhum. Então ele foi se acabando, né, com a metade das coisas que ele ficou. Em vez de ele continuar trabalhando, não, ele parou de trabalhar, ele foi ficando, né, foi definhando o homem, na verdade, né, por tudo que ele tinha feito, das coisas ruins. E o que ele fez com a esposa, né, que eu não vou contar tanta coisa aqui, senão vai ficar muito longo. Ele começou a expor ela e ela não aguentou, ela conseguiu se separar dele. E aí ele acabou arrumando essa casinha, com tudo que ele tinha, ele acabou com essa casinha aqui. Uma casinha bem pequenininha, um quartinho pequeno, que ele estava sobrevivendo aqui. Até que a esposa dele ficou sabendo que ele estava muito doente, né? Passado o tempo aí ele foi ficando doente, não tinha ninguém para cuidar dele, ninguém. E ele ficou de cama, num quartinho minúsculo, né? Que só o quartinho, a cozinha, não tinha o que fazer, não tinha quem cuidasse dele. Ela ainda teve misericórdia dele, ficou sabendo, foi lá, né, e falou pro filho, né, que ele estava doente e que precisava, né, de alguém examinar, saber o que está acontecendo, porque nem os médicos sabiam o que ele tinha. E ele não negou, né, ele era um médico, ele falou que tinha que
ele tinha o maior prazer em ajudar, não importa quem. As pessoas que humilharam ele, tudo, não tinha problema. Ele veio aqui, olhou ele e falou que ele, pelo jeito, ele não ia muito longe. Mas precisava de alguém para dar comida na boca dele, porque ele estava muito doente, né? E a mãe dele fez isso, né? Já estava mais de idade, veio, cuidou dele ainda, nos últimos dias dele. E ele vinha todos os dias visitar ele, aplicar remédio, cuidar dele. O menino que ele desprezou, que ele não queria nunca ver mais na vida dele. Nunca mais você passa na minha frente, não quero te ver mais. E o que aconteceu? O menino acabou voltando onde ele estava e ele ainda agradecendo, porque o menino que veio cuidar dele, o menino que ele nunca mais queria ver, foi o que deu remédio, que cuidou dele, a mãe dele veio cuidar também, não desprezou ele e ele faleceu aqui nessa casinha. Essa casinha, gente, como ela já havia separado e ele não tinha família, não tinha ninguém, tá aqui abandonada. Não sei o que aconteceu. Só sei que isso aconteceu aqui. O povo tem medo de entrar aqui pelo fato do lugar ser assombrado, porque nós vamos em lugares que tem relato de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Não importa, não estamos aqui para julgar o que ele fez, tudo que aconteceu com ele, nem o rapaz, né? O menino que foi embora por causa dele, veio aqui cuidar dele, fez a parte dele. A mulher também veio aqui cuidar dele, a ex-mulher dele, não negou ajuda, mas ele faleceu de uma maneira muito triste, né? Não, sem ninguém, só a pessoa que vinha cuidar mesmo, as pessoas que ele desprezou, que ele bateu. E ele, eu acho, né? Não tenho certeza se é ele que assombra o local aqui, né? Porque se ele chegou a pedir perdão para o rapaz, a gente não sabe, a gente sabe de tudo isso, porque quem convidou a gente para vir aqui conhece toda a história, tudo o que aconteceu. E a gente está aqui para ajudar. Não importa o que ele fez. O julgamento não depende de nós. Depende de Deus. E a nossa obrigação é ajudar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos passar o K2. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde. Que Deus transforme a vida de vocês tudo em bênção. Bênção e mais bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Que Deus os abençoe. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós entramos aqui. Por favor, a gente quer ajudar. Se tiver presença de espírito, pode se aproximar. Tem presença. Ó, gente, tem presença. E nós vamos já iniciar aqui, pegar os aparelhos e já iniciar o Spirit Box, tá bom? E oferecer ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Então você é o espírito que tocou no K2. E a gente quer saber se você quer ajuda. Um espírito que está aqui, né, por algum motivo, e a gente quer ajudar. Você aceita a nossa ajuda? Sim. Quero ajuda. E você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Angenor? Entendeu Agenor, irmão? Agenor. Uma coisa assim. É esse seu nome?
É. Gostaria muito de saber, Agenor, se você é o homem que faleceu nessa casa, que era dono da casa e faleceu aqui. Você era separado da esposa e ela veio cuidar de você mesmo separado. Se é o espírito desse homem, você pode confirmar para mim? Sim. Agenor, falaram para nós que você se casou com essa sua esposa, ela já tinha um filho, você cuidava bem dele, até ter um bebê também, né? Um neném. E aí você começou a desprezar o filho dela. Isso contaram para nós não sabemos, né? Como faz muito tempo, né? Se você lembrar o ano também, porque falaram para nós que foi em 1993, 94, não deu certeza, né, amor? O ano certinho, mas falou que é em 90 e pouco, né? E eu gostaria de saber se é verdade isso mesmo, se é que você desprezava o filho dela. Era. Então era verdade, né? Ele falou, era. Você tratava ele bem no começo, mas era de verdade? Você gostava dele antes de você ter o seu próprio filho? Você gostava dele antes? Nossa, não. Então, como você tratava ele muito bem? Era para conquistar a mãe dele, né? A sua esposa? Isso. Entendi. Só que aí, como você já tinha ela, já estava casado com ela, tinha um filho com ela, você resolveu então desprezar esse menino, né? Não estou te julgando. Quero entender certinho se tudo que me falaram é verdade, né? É isso mesmo? É. Agenor, e com o passar do tempo aí, né, que o menino foi embora de casa porque ouviu você falando para a mãe dele que você ia expulsar ele de casa. E ele resolveu morar na rua. Só que ele achou, né, um casal de anjo que acolheu eles e Deus abençoou muito eles por ter cuidado. Eles falavam sempre, nós fomos muito abençoados com esse menino, obediente, trabalhador, e eles conseguiu formar ele médico. E você veio a ficar doente sozinho nessa casinha. Você era bem de vida e acabou nessa casinha aqui de 2 cômodos. Acabei. Acabou aqui, né? E você chegou a pedir perdão para esse rapaz? Porque quando você estava doente, ele veio aqui, ele e a mãe dele, né? Sua ex-esposa veio cuidar de você. E ele vinha todos os dias te visitar, te dar remédio, cuidar de você. Você chegou a pedir perdão para ele? Não. Ah, você não pediu perdão para ele. Mas você viu que o que ele estava fazendo por você era uma bondade muito grande, né? Você sentiu isso? Então você chegou a sentir tudo isso, mas não chegou a pedir perdão. Você... Por que você não pediu perdão para ele? Se você sentia que ele estava sendo bondoso com você, você sentiu em você que você estava totalmente errado com o que você fez com ele? Sim. E por que você não pediu perdão para ele?
Não sei. Ah, você não sabe. Será que você ainda achou que ia viver mais, ia conseguir ainda pedir perdão para ele? Não sei, né? Mas muito triste, né? Tudo que aconteceu com você, aonde você acabou, né? Perdeu a esposa, o seu filho mesmo. E esse rapaz ainda veio aqui cuidar de você, para você ver como que é a vida da gente, né? Não devemos ter essas coisas no coração. E ainda por cima, ele ficou muito sentido de você ter falecido e ele não ter dito para você. Ele sempre falava, né, para os pais que ele sentia no coração que ele tinha te perdoado, ele estava tudo bem com você, mas ele deveria ter falado para você que ele te perdoou. Mas também não chegou a isso, mas cuidou de você muito bem. Você tem arrependimento do que você fez com ele? Fico feliz por isso, muito feliz mesmo, né? O arrependimento é muito importante. Você pode dizer para mim o ano que você desencarnou aqui? Não. Por quê? Você não lembra? Você não lembra de jeito nenhum o ano? Ele não lembra. Então, o importante é que você se arrependeu. E você... O que você sente aqui nesse local? Que você não conseguiu fazer a passagem, né? E você sente o que aqui? Sofro. A gente sabe disso. Por isso que a gente veio para te ajudar. Você quer pedir perdão? Para Deus. Tá aí também, muito importante também. E também perdoar alguém que te fez alguma raiva, te fez algum mal, te magoou. Você perdoa? Sim. E a gente fica muito feliz, tá bom? Que você pedir perdão, arrepender, né? E perdoar. E nós vamos deixar para você uma água e uma vela, tá? A água significa a pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. Eu posso deixar para você? Sim. E a gente vai deixar. Você consegue ver o anjo, a mentora, ao nosso lado? Luz. Isso, é do anjo e da mentora que está do nosso lado. São eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela agora para você e te ajudar em oração. Ai, eu vou. E a gente fica muito feliz. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Agenor. Muito triste o que aconteceu, a maneira que ele terminou aqui, né? Mas achei muito bonita a atitude da ex-mulher dele e também do menino que ele não queria na casa dele. Foi eles que vieram aqui ajudar ele. Ele, na verdade, ele tinha uma família maravilhosa, né? Mas ele não soube aí conservar essa família. A arrogância ou talvez a raiva, essas coisas tomou conta dele e ele não soube controlar e acabou perdendo uma família maravilhosa que ele tinha. Que mesmo depois de tudo que ele fez, eles vieram até aqui para cuidar dele, né? Para ele não ficar sozinho. Então nós vamos orar por ele agora. Eu, vocês e o Theo.
E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Agenor, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora, com todo respeito, mentora, se o Agenor conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.